Oi, gente. Passando então para trazer o gabarito do nosso revendo, do nosso caderno 1, tá? Do nosso exercício da vez, né? Esse aqui é o gabarito, tá bom? Rolando aí o gabarito. Bora? Orientações a gente já sabe. Aqui eu tenho uma imagem que está falando sobre, pessoal, o gabarito. Agora a gente pode falar mais, né? Devemos falar mais. Agricultura e pecuária, pertencentes aí ao setor primário da economia, né? Então tá assim, a imagem abaixo retrata a agricultura e a pecuária, atividades relacionadas ao setor primário da economia, tá? A letra C de casa. Aqui está falando da interdependência entre campo e cidade. Sim, se eles interdependem um do outro. Né? A gente vive na cidade, a gente precisa do campo vem o alimento. Claro, Jaque, mas eu posso comprar um pacote de biscoitos no supermercado, não vem do campo. Sim, né, gente? Claro que sim, industrializado, nosso todinho, né? Nosso refrigerante. Mas assim, alimento, o alface, o arroz, o feijão, o nosso almoço, o nosso jantar, vem do campo sim, a gente precisa. A gente não pode. O leite, por exemplo, quando a gente compra o leite no supermercado, eu falei isso com vocês em sala, né? O leite não sai de dentro da vaquinha na caixinha, né, gente? Então é importante a gente ver isso. A cidade precisa do campo, sim. E o campo também precisa da cidade. Sim, precisa. Da cidade vem profissionais formados para trabalharem no campo. A gente falou do agrônomo, a gente falou do veterinário que está lá na fazenda cuidando dos animais, né, cuidando da saúde dos animais. Precisa sim de produtos industrializados. Sim, então se interdependem e completam, trocando alimentos do campo, vão para a cidade, e industrializados que saem, perdão, e vão para o campo. Letra B. A imagem, qual das imagens está relacionada ao setor secundário? Setor secundário, a gente pensa em indústria e construção civil. Então tem aqui ó, uma indústria automobilística, olha aqui, olha. A produção em série, aqui ó, um automóvel aqui atrás do outro, olha só, gente. Tá vendo? Primeiro só o automóvel aqui, só aquela parte, né? Aquela carcaça, né, do automóvel, vamos pensar assim, né? E depois ele vai sendo melhorado aqui, né? Vão pintar, colocar aqui a lanterna, tudo isso é feito na indústria, né, gente? Aqui a primeira eu tenho o comércio faz parte do setor primário, né? Do terciário, perdão, comércio, setor terciário. O ciclo do pau-brasil e a pesca, a extração do pau-brasil, né? E a pesca, representando o extrativismo aí, e a pesca do setor primário da economia. Então, A é setor terciário, B e D, setor primário, e setor secundário eu tenho a letra C de casa. Marca alternativa que aponta uma atividade do setor terciário, comércio, acabei de falar lá atrás, né? Setor terciário, extrativismo, pesca e agricultura, setor exato, setor primário. Virei aqui. Pessoal, comparando as imagens abaixo, podemos afirmar que aqui eu tenho uma trocadora de ônibus, olha, uma pessoa trabalhando no ônibus, e aqui uma máquina. Pessoal, a profissão de trocador de ônibus está extinta, né? Não existe mais. Praticamente não existe mais. Eu, sinceramente, há muito tempo que eu não vejo. Por quê? Por causa dessa maquininha que está aqui embaixo. Agora a máquina cobra essa passagem, né? Então tem a roleta para você entrar no ônibus e quem ficava ali recepcionando você, né, recebendo você, era um trocador de ônibus. Então você não existia essa questão de maquininha, de cartão, não existia isso. Era com dinheiro mesmo. Então você ia ali, dava o dinheiro na mão do trocador, o trocador te dava o troco, né? Ou não, se você estava com o dinheiro certinho, ele liberava a roleta para você passar. Agora não mais. Agora tem uma máquina, existe um cartãozinho, você passa aqui, olha, na face da máquina, estão vendo aqui essa tela azul? Passa o cartãozinho aqui nessa bolinha vermelha e a catraca, né, a roleta, é liberada quando você tem o cartãozinho abastecido, né? Para você. Já que, mas as pessoas que vão com dinheiro, que não vão com cartãozinho. Então é só com cartão? Eu tenho que providenciar um cartão para andar de ônibus? Não. Quem faz esse serviço agora é o motorista de ônibus. Então a empresa de ônibus, ela ganhou muito com isso, né? É menos um funcionário. Claro que ela precisou equipar, né, gente? Não é de graça equipar esse ônibus, né, gastar com essa máquina, mas ela ganhou porque ela tem menos um funcionário agora. E aí acaba sobrecarregando aquele funcionário que é o motorista. Porque o motorista tem que dirigir, que é uma parte muito importante, né, gente? O trânsito, cuidar do trânsito, cuidar, né, da questão do sinal, de quem está atravessando na frente, um ônibus daquele tamanho, cuidar de quem está entrando lá por trás, os idosos e as crianças que têm gratuidade, né, para não se machucarem, cuidar de quem está entrando e ele tem que cobrar a passagem. Tá? Então, olha só, comparando as imagens abaixo, a gente afirma que muitas profissões deixaram de existir com o avanço tecnológico. Pessoal, lembrando aí de uma outra profissão também que deixou de existir,
acendedor de poste. Pessoal, não existiam tantos postes, né? A energia não era elétrica, como a gente vê hoje, né? Os postes acendem automaticamente. Você está fazendo suas coisas em casa, está fazendo seu exercício, anoiteceu, quando você olha, a rua está iluminada. Né? As ruas, as estradas estão iluminadas. Então, existia uma pessoa que fazia isso. Não eram muitos postos como hoje. A gente viu a cidade desenvolvendo muito, a gente viu a cidade crescendo muito, a gente viu a cidade se modificando muito, né, para poder comportar o número de pessoas, o número de automóveis e tal. E aqui também a gente vai vendo profissões sumindo, né, porque não competem mais, não combinam mais com esse meio urbano desenvolvido, né? Caçador de ratos também, gente. Existia uma profissão de caçador de ratos. Essa profissão vai surgir lá na Europa e depois vai chegar até os Estados Unidos, né? Quando o número de ratos, de roedores, é muito grande e não existiam remedinhos, né, para matar esses animais. Então vai existir essa profissão, caçadores de ratos, tá? Passando aqui, letra A, então. Passando aqui, eu tenho: a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Está na lei, gente. Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança e o adolescente contra abuso. Criança não pode trabalhar. Criança acima de 14 anos é jovem aprendiz, pode trabalhar como jovem aprendiz, né? Isso sim. Mas criança tem direito à saúde, à educação, tem direito à vida, direito ao lazer, tá? Tá no estatuto, tem que ser respeitado, tá? Passando aqui, marginalização social, trouxe uma imagem aqui de crianças dormindo na rua, né? Ou seja, crianças, pessoas, né? Eu trouxe a imagem de crianças, de adolescentes aqui, mas pessoas vivendo à margem da sociedade. Marginal já, que é bandido, né? A gente costuma associar, né? Mas quando a gente fala, em princípio, quando a gente fala de marginalização, de marginal, é a pessoa que vive à margem, é a pessoa que não está inserida no que a gente conhece como aquele grupo social, né? Normalmente, pessoal, pessoas, não justifica, tá? Não estou dizendo, a pessoa vai roubar porque não tem trabalho, acontece muito, mas não justifica, tá, gente? Não justifica, é errado. Mas o que eu quero dizer aqui, não estou falando nem desse marginal nesse sentido, não, mas a pessoa viver à margem, porque a pessoa vai viver na rua e não tem onde trabalhar, não tem onde morar, gente. Não tem emprego, como é que vai pagar aluguel se não tem emprego? Se não tem emprego, como é que essa pessoa vai comprar comida? Como é que vai ao Guanabara comprar comida? Não tem como. Então, vai viver na rua, já que não tem casa. Não precisa ir muito longe, a nossa cidade nós vemos, né? Muitos mendigos, pessoas dormindo na rua. Você sobe ali o viaduto de Madureira para ir para Madureira Shopping, quando vocês estiverem passando com o pai ali, saindo do Mercadão de Madureira, tem o viaduto, quando você sobe, né, para você acessar ali a rua que leva a gente para Madureira Shopping Rio, as pessoas dormindo na rua, gente. Mulheres grávidas, crianças dormindo na rua. Por quê? Famílias que estão à margem da sociedade. Famílias, o pai não tem emprego, não tem trabalho, vai fazer o quê? Dormir na rua, né, gente? Como é que vai pagar aluguel? Como é que vai ter saúde? Como é que vai ter um plano de saúde? Como é que vai ter acesso à educação, pagar a escola? Não tem como. Então, são pessoas que vivem à margem da sociedade, tá? Então, a letra A, não encontram emprego e passam a viver à margem da sociedade. Lembrando que está tudo identificado, né? Capítulo 3, globalização, aumento do contato entre os países. A gente vê esses meios de transporte, esses meios de comunicação avançando tanto, né? Eu estou na minha casa, eu vou dar sempre esse exemplo, né? Estou na minha casa gravando essa aula para vocês, daqui a pouco essa aula vai chegar até vocês e assim, é a internet que faz isso, né, gente? Essa coisa toda, essa tecnologia toda crescendo muito, o que a gente está vivendo agora, né? Esse boom tecnológico que está acontecendo. Para quê? Para a gente conseguir organizar, né, a nossa vida. De casa, o professor consegue dar a sua aula, né? Aumento do contato entre os países promovido pelo avanço tecnológico. Letra C, é globalização, tá? Aqui a tecnologia já nos meios de transporte, né? Apareceu lá também da maquininha, né? Das profissões, também a gente não deixou de falar de tecnologia. Aqui a gente vai ver, pessoal, o bonde. Olha o bonde. Olha o bonde, gente. Olha isso, gente. Ele era puxado. Quem fazia esse bonde era o animal. Olha aqui o burro aqui na frente. Era o animal, gente. Era a tração animal. A gente percebe que aqui tem um ônibus elétrico, né? Vou aumentar aqui para vocês verem, olha. A questão aí da proteção do meio ambiente, né? Ó. E a gente vê, pessoal, o avanço
da tecnologia nos meios de transporte. A tecnologia permitiu que os trajetos fossem feitos com maior velocidade, agora não é um animalzinho, né, que está puxando, né, e com segurança. Percebam aqui no bonde, ó, tudo aberto, olha. Não tem uma proteção, a pessoa está sentada, de repente, se de uma maneira ou de outra, né, fizer uma curva, né, claro que não tinha como correr muito, as ruas não eram nem asfaltadas, aqui, ó, pessoal, o primeiro bonde é do século XIX, Pedro II estava lá, na inauguração do Rio de Janeiro, do bonde, ele indo do centro da cidade, eu não sei para onde ir, eu acho que era de uma rua do centro da cidade a outra. Eu estava lendo um artigo sobre isso. Pessoal, Pedro II estava lá nessa inauguração, 1870 e pouquinho, se eu não me engano, tá? Vamos marcar então, trajetos fossem feitos com maior velocidade e segurança. Agora o ônibus todo fechado, né? Mais conforto também, né, gente? Tem ar-condicionado no ônibus, né? Tá? Letra A. Passei aqui consideramos o espaço geográfico local que foi transformado pelo homem. Esse é o espaço geográfico, também conhecido como espaço humanizado, né? Eu dei até o exemplo na nossa videoaula do Parque Madureira. Ali no Parque Madureira tinha uma horta, né? Tinha uma plantação. Onde está o Parque Madureira hoje? Tem um pedaço que era uma horta, aquilo foi tudo demolido, tudo, né, arrancado, concretado, cimento, já que, mas é muito legal o parque. Beleza, é legal, mas é um espaço humanizado, né, foi modificado pelo homem, tá? Terminei aqui, então, o nosso gabarito tá entregue, nossas aulas da semana estão ok, História e Geografia, tá? E datas comemorativas. A gente se encontra semana que vem. Beijo no coração, se cuidem.